Um rei lendário, uma mesa redonda e um mago atrapalhado que podia se transformar em um caranguejo são apenas algumas das imagens reproduzidas ao mencionar o nome Rei Arthur. Ele comandava os cavaleiros da Távola Redonda, retirou uma espada de uma pedra e convivia com seu principal mago, Merlin. Mas no final das contas, essas histórias são apenas lendas? Arthur realmente existiu? Uma távola redonda é prática? Bem, hoje estamos extraindo a verdadeira história por trás da espada na pedra. Sejam bem-vindos ao canal A História do Poder. Se você é um curioso pela história da humanidade, não perde mais tempo e já se inscreve nesse canal, além de ativar o sino das notificações para não perder nenhum vídeo. O seu like também é muito importante para nos apoiar a trazer mais vídeos dessa forma. Sem mais enrolações, vamos para o vídeo. Houve talvez um guerreiro do século V que liderou os britânicos contra invasores anglo-saxões, e esse guerreiro lendário pode ter sido Arthur Pendragon. Se ele realmente existiu, a Grã-Bretanha estava descentralizada e sofria ataques de forças externas. Assim, um líder que pudesse unir seu povo contra todas as probabilidades era exatamente a solução. Os celtas adoravam contos de armas mágicas, como a lança de Bedir, que podia extrair sangue do vento, ou a lança de Right Said Fedir, que era tão sexy que doía. Embora a Excalibur de Arthur não tivesse poderes mágicos, seu poder cerimonial o ajudou a vencer seus inimigos no campo de batalha. A verdadeira história do rei Arthur, junto com a espada e a pedra, se afastou da realidade e caiu na lenda. Mas quem diz que a Excalibur não foi forjada por uma poderosa feiticeira na ilha de Avalon, onde o corpo de Arthur eventualmente descansou? Não é como se algum de nós estivesse lá. Não sabemos como Arthur realmente obteve sua espada, mas existem várias variações na lenda, sendo a versão mais famosa aquela em que ele a retira de uma pedra. Outros podem escolher acreditar que a Dama do Lago, às vezes chamada de Nimue ou, às vezes, de Viviane, foi quem presenteou Arthur com a espada depois que ele caiu em batalha. Um de seus cavaleiros leais jogou a espada de volta no lago, onde uma mão a pegou e desapareceu. Uma versão do século VII diz que ela estava presa em uma bigorna. Além da origem, o nome também é conhecido por mudar, mas com alternativas tão sem brilho quanto Caleres ou Calad-Vu, fiquemos com Excalibur. A primeira menção histórica de Arthur vem de Geoffrey de Monmouth, que escreveu sobre o rei na década de 1100. Geoffrey era um clérigo e historiador em Oxford e escreveu textos que incluíam Profecias de Merlin e História dos Reis da Grã-Bretanha. Seus textos sobre os reis começam com Brutus, descendente do lendário Enas, e terminam com o reinado de Arthur Pendragon. Essas notas sobre Gwen e Merlin se tornariam padrões na lenda por gerações. Foi o poeta do 8º século, Chrétien de Troyes, quem colocou Excalibur na mão de Arthur. Seu poema Merlin narra a vida do lendário mago, mas termina com a ascensão de Arthur ao trono após arrancar a espada daquela pedra. Foi Chrétien quem também escreveu que as pessoas na corte fariam Arthur repetir a ação de retirar a espada por meses antes de concordar finalmente em coroá-lo rei. A versão medieval de Pôs ou Não Aconteceu encerra o poema com a coroa sendo colocada na cabeça de Arthur. Sir Thomas Malory escreveu seu livro Le Morte d'Arthur por volta de 1470, mas não foi publicado por mais 16 anos. Seu trabalho foi lançado por volta da mesma época que a prensa de impressão, permitindo que sua história fosse amplamente lida e considerada. A popularidade levou a uma segunda e até uma terceira impressão. Pense na febre de Harry Potter, só que no século XV. Malory escolheu o lado errado na Guerra das Rosas e encontrou-se trancado 2 vezes. Seu tempo na prisão pode tê-lo proporcionado o tempo necessário para escrever sua história, mesmo que tenha falecido antes que seu trabalho fosse publicado.
O legado de Malory inspirou futuros escritores como William Shakespeare. Sem Malory, não teríamos clássicos como Ela é o Cara e 10 Coisas que Eu Odeio em Você. Embora a versão de Malory da história do Rei Arthur seja bem vista, algumas mudanças que ele fez causaram um pouco de confusão, principalmente uma diferenciação entre a espada na pedra e Excalibur, que, segundo ele, eram duas armas separadas. Para quem não está atualizado com toda a lore arturiana, a história vai assim. A espada original é retirada da pedra, mas quebra durante a batalha. Arthur então deve conquistar a verdadeira Excalibur da Dama do Lago. E após sua última batalha com seu sobrinho Mordred, a espada é devolvida ao lago. Além disso, Malory afirma que o verdadeiro tesouro era a bainha de Excalibur, não a espada em si. Talvez ele tenha conseguido um autógrafo de Bruno Mars ou algo assim. A lenda de Arthur era simplesmente boa demais para a Grã-Bretanha guardar para si. Com o tempo, essas histórias se espalharam para outras terras e, à medida que novos contadores de histórias ouviam o conto, as aventuras solo de Arthur não eram mais suficientemente emocionantes para prender a atenção. Para unir seu povo e manter novos leitores entretidos, Arthur precisava se envolver em situações novas e emocionantes, e assim surgiram companheiros para Arthur, entre 13 e 1600, dependendo de quem você perguntar. Imagine tentar colecionar o conjunto completo. Esses cavaleiros como Serse, Lancelot, KBG, Galahad e Mhrid estrelaram suas próprias aventuras derivadas. Lancelot, talvez o mais famoso do grupo, salvou a vida de Arthur por sua pureza, enquanto se apaixonava pela rainha Gwen, o que parece menos puro. Kay é retratado como o mais antigo companheiro de Arthur e possível meio-irmão, ao lado do qual geralmente se encontra Bedir, o que devolve Excalibur ao lago após a morte de Arthur, base para o personagem de Dev Patel em O Cavaleiro Verde. Bedir famosamente lutou contra um cavaleiro de armadura verde. Galahad foi notável por encontrar o Santo Graal, embora tenha se revelado apenas um farol. E finalmente Mhrid, às vezes escrito como filho ilegítimo de Arthur, é quem derrota Arthur e derruba Camelot. E agora você está totalmente atualizado no universo estendido arturiano. Antes de Sir Thomas Malory escrever sua versão da história de Arthur, os leitores tinham apenas duas compilações para trabalhar: o Ciclo Vigate e o criativamente chamado Pós-Ciclo Vigate. Essas histórias eram focadas principalmente em Lancelot e seu caso com a rainha Gwen. O poeta francês escandaloso Crandet escreveu Cadual, a história do Graal. Embora Dua nunca a tenha concluído, seu trabalho ainda foi capaz de influenciar as lendas arturianas por gerações. Nesta versão, Arthur nunca foi dono da Excalibur, pertencia a Ser G, que apenas deixou Arthur pegá-la emprestada para impressionar seus amigos, porque Gain era um verdadeiro amigo. A lâmina muda de mãos várias vezes, de Arthur para G, de G para Lancelot para proteger Gwen, de Lancelot para Gain e de Gain de volta para Arthur. Se a espada fosse tratada como seus amigos tratam seu carro quando o pegam emprestado, provavelmente a jogaríamos no lago também. As histórias do rei Arthur tiveram um aumento de popularidade nos séculos XIX e XX, graças ao poeta Alfred Lord Tennyson e ao escritor T.H. White, que pegaram pontos da história de Sir Thomas Malory e os tornaram seus próprios. Tennyson escreveu um poema épico sobre Arthur e seus cavaleiros, com algum foco em Gwen e seu caso com Lancelot. O poema Morte de Arthur, de Tennyson, detalha o declínio de Arthur e a perda de Camelot. Na versão de Tennyson, Sir B é quem joga Excalibur no lago, e a coleção de T.H. White, O Único e Eterno Rei, é provavelmente a que você leu na escola. No século XII, o cavaleiro e nobre italiano Galgano Guidotti decidiu deixar a riqueza para trás
e se tornar um eremita. Em seu caminho para contar sua decisão à noiva, Guidotti foi visitado por um enredo inesperado: Jesus, Maria e os apóstolos, que o instruíram a subir a colina de Montesiepe. Quando chegou ao topo, uma voz lhe disse para renunciar aos seus caminhos pecaminosos, ao que ele respondeu algo como: sim, claro, e enquanto estou nisso, por que não divido esta pedra com minha espada? Quando sua demonstração levou a espada a deslizar facilmente para a pedra a seus pés, Guidotti provavelmente ficou muito envergonhado. Ele viveu naquela colina em pobreza pelo resto de seus dias, de maneira verdadeiramente Disney, fazendo amizade com os animais e peregrinos que passavam por ali. Disse que os lobos até o protegiam de assassinos enviados pelo diabo, porque os lobos eram verdadeiros amigos. A vida de Guido de Pet eventualmente lhe rendeu a santidade, e sua cabana na colina se tornou a Rotonda de Oni, uma abadia onde muitos peregrinos visitaram. A espada e a pedra permaneceram na abadia, levando muitos a acreditar que foi a inspiração para a lendária espada na pedra arturiana. No entanto, a maioria das pessoas acredita que a espada em Montesiepe era falsa, pois apenas o cabo e alguns centímetros da lâmina são visíveis. É difícil datar visualmente a espada, mas a datação por carbono prova que o metal é pelo menos do século XII. O radar penetrante no solo também revelou uma cavidade por baixo da espada, possivelmente fornecendo um local de sepultamento para o santo Galgano. Um par de braços esqueléticos no local também data do século XII, refletindo a lenda de que qualquer um que tentasse remover a espada teria os braços arrancados. Peregrinos e não peregrinos continuam a viajar para o local na Toscana até hoje. Esperamos que com seus braços intactos. A história do rei Arthur e dos cavaleiros da Távola Redonda é um tema que fascina até hoje. Um fator contribuinte para isso, provavelmente, é porque muitos apreciaram a versão da Disney da história, A Espada Era a Lei, de 1963. O filme apresenta um jovem Arthur, carinhosamente apelidado de Wart, que sobe de nada para se tornar algo, o que é um tema com o qual todos podemos nos identificar. O jovem Mordred tem que lidar com a Madame Mim, a arqui-inimiga de Merlin e uma agente do caos no mundo. Ao longo do caminho, ele parte o coração de uma esquilo, e alguns de nós nunca o perdoaram por isso. Seja qual for a sua parte favorita do filme, não se pode negar que a Disney desempenhou um grande papel em manter a lenda viva. Mas eles não são a única megacorporação a fazer isso, porque há algo na lenda da espada na pedra que ressoa na vida real. As pessoas gostam de histórias sobre o povo comum superando obstáculos intransponíveis e alcançando grandes feitos. É uma das razões pelas quais os filmes de super-heróis são tão populares, como aquele que fizeram sobre o Rei Arthur, a lenda da espada. E você, o que acha? Será que houve um Rei Arthur real? Deixe nos comentários abaixo. De qualquer maneira, te agradeço por assistir até aqui. Te convido a clicar no vídeo que está aparecendo agora na sua tela para você descobrir quem foi e como era o rei mais feio que já existiu. Com certeza você vai ficar com muita pena dele. Até o próximo vídeo.